Olá pessoal, hoje a palavra de Deus vem ao encontro de que nem todos os ouvidos estão preparados para ouvi-la. Ou seja, Deus criou todo ser humano, todo animal, realmente para ouvir os sons. Mas a palavra ela tem que penetrar dentro da alma das pessoas para que elas possam entender. E na realidade esse entendimento ele vai de diversas situações que muitas vezes a gente não pensa. Por exemplo, a dança existe em todos os países do universo, mas em estilos diferentes, em movimentos diferentes, em situações diferentes, em sentimentos diferentes. É um exemplo simples que dá para a gente entender que o nosso comportamento, o nosso hábito, ele tem diversas situações das quais nós entendemos de forma diferente. Um gesto totalmente simples diante de uma sociedade vivendo num determinado território de um país pode ser realmente um gesto muito ofensivo num outro país. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o ambiente nos leva a ter mais Deus ou nos afastar de Deus. Não que Deus não esteja naquele ambiente, mas Ele faz com que a gente se afaste dele devido àquele ambiente não estar propício ao pensamento que nós deveríamos ter de Deus. É humanamente impossível você misturar ambiente com Deus. Mas Deus está em todos os lugares, professor. A Bíblia diz isso, ela confirma isso. Sim, Deus está em todos os lugares, mas o seu pensamento, dependendo do ambiente em que você está, o seu pensamento não está em Deus. E nós precisamos entender, se queremos Deus, precisamos estar com Deus na sua plenitude. No pensamento, na alma, no comportamento, no hábito. Os resultados daquilo que nós fazemos diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, são resultados pertinentes à nossa ação. É a reação da nossa ação que faz com que realmente a gente possa ter Deus ou se isolar de Deus. Não estou querendo dizer com isso que a igreja seria o melhor realmente ambiente e Deixo bem claro que sim, é um dos ambientes que nos leva a Deus, mas não é o único que nos leva a Deus. Mas existem ambientes que nos tira Deus, que faz com que a nossa alma se disperse de Deus, que os nossos pensamentos e as nossas atitudes se dispersem de Deus. E nós temos que evitar determinados ambientes para que a gente não possa fugir de Deus, porque qual é o propósito de Deus para com a nossa nação, para com o nosso corpo, a nossa atitude, o nosso dia a dia? O bem-estar é sermos felizes, não pelo sorriso, não pelo momento, pela alma, pela saúde, pelo bem-estar do ser humano. Não é a alegria, a felicidade do sorriso que nos faz ser felizes, e sim o despertar da alma para essa felicidade, que é ter Deus dentro de si, para que realmente as coisas aconteçam de tal forma a sermos entusiasmados. No dicionário, se você for procurar a palavra entusiasta, entre parênteses vai estar lá, ter Deus dentro de si. Porque Deus alimenta a alma e a alma alimenta realmente os seus pensamentos alimentam os seus movimentos, o seu corpo, a sua saúde, o seu bem-estar. Tudo acontece através de uma ideia, através de realmente uma coisa abstrata, de um pensamento, para gerar um comportamento, para gerar um hábito. Então é preciso que a gente tenha Deus dentro da nossa alma e não no nosso ambiente. Quando Deus criou a águia, Ele criou a águia para que ela fosse forte. Mas se você ainda não percebeu, a águia anda sozinha. Não, professor.
Dizem as histórias que a águia anda sempre com corvos. Não, meu filho. Corvos andam com águia. Os corvos, quando a águia voa, eles bicam o dorso da águia nas atitudes. Mas a águia, como simplesmente foi feita poderosa, forte, majestosa, e precisa realmente estar com o seu foco, com o seu pensamento ali, na sua alimentação, que está a quilômetros de distância, e o corvo, os corvos, fazem com que ela se distraia, bicando o dorso dela. E simplesmente ela começa a voar um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto. Porque não importa a distância da altura da qual ela está voando, ela sempre vai focar aquilo que realmente faz parte da vida dela, faz parte da alma dela. Ela precisa daquilo para sobreviver, que é o seu alimento. E se afastando dos corvos, os corvos tentam acompanhá-la. Mas lá em cima o ar é tão rarefeito, falta oxigênio, e os pulmões dos corvos não foram preparados para aguentar a ausência do oxigênio, e eles caem, enquanto a águia continua no seu voo pleno. Não discuta com corvos, se afaste dos corvos. É isso que Deus quer dizer dentro de nós. Jamais você vai ver uma águia discutindo com os corvos, porque não adianta, eles foram criados para ser corvos. Para isso ela tem que se distanciar dele. E se distanciando deles, ela realmente consegue o seu objetivo, sem simplesmente ofender aqueles que realmente queriam ofendê-las. Ela só se distanciou. E é assim nossa vida, diante de muitas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Se distancie daquilo que não tem Deus. Deixe a sua alma saborear Deus, impregnar Deus. Mas para isso você precisa simplesmente se distanciar dos corvos. Fazer com que o seu ambiente seja propício para Deus. E repito, Deus está em todos, mas você não deve estar em ambiente com corvos. Uma excelente semana para todos.